Boa noite, pessoal. Você que está cansado do sotaque do Sul, chegou um Paraíba. Aí chegaram para mim, Sérgio, você tem que mudar o tom, cara. Você tem que trazer o sotaque da Paraíba. Quem disse que eu tenho um sotaque da Paraíba? Gente, como é bom estar aqui com vocês de novo. Só não estou gostando dessa luz na minha cara, mas é o jeito, né? Tem que sair na tela. Eu não consigo ver ninguém aqui, então deixa eu fugir dela. Estou vendo agora o meu chefe. Oi, chefe. O cara está aqui. Aliás, eu tenho tido, assim, tem sido uma participação preocupante a minha no CTP. A primeira vez, em 2012, eu vim, aí preguei e fui inventar de tocar violão. Ele não me convidou no outro ano. Em 2015, eu vim, soltei uma palavra que, para nós na Paraíba, não era palavrão, mas era para vocês, também fiquei na geladeira. Então, eu vou ver se eu não cometo nenhuma paraibanagem hoje, né? Mas olha só, gente, eu estou tão feliz hoje, vocês não imaginam. Falando sério, quando eu vim em 2012, eu já conhecia o Ricardo do Ragai, a gente já admirava o trabalho e tal. Mas quando eu vim em 2012, o que é que aconteceu? Naquele evento foi uma bênção, ainda foi lá na chácara. Foi um ano antes, eu acho, da mudança para a Igreja do Nazareno, depois que você viu como o nosso host, o host do evento. E eu tinha sido convidado para 2013. E nesse convite de 2013, eu organizei na minha agenda. E quando foi no mês de julho, acho que faltando um mês, um pouco mais de um mês para o evento, eu tive que cancelar. Porque minha esposa, Samara, havia sido acometida por uma doença gravíssima, de prognósticos terríveis, assombrosos, assustadores. E eu cancelei todos os meus eventos para cuidar da minha esposa e fiz isso durante quase um ano. E hoje eu estou feliz, porque, primeiro, porque eu estou de volta, segundo, porque Samara está comigo aqui, vivíssima da Silva. E também pelo lançamento, né, pela oportunidade de lançar o livro Igrejas Transformam o Brasil, que foi fruto de uma pesquisa que durou cerca de 5 anos, e que tem, de uma certa maneira, um pouco do meu coração e algumas definições sobre o que eu vou falar aqui hoje. Então, é muita felicidade num lugar só, tá? Eu estou muito feliz mesmo. Se você me vir rindo à toa, é porque eu estou feliz. E eu queria desafiar hoje vocês com essa temática, a temática da presença transformadora. Foi isso que me deram, foi esse tema, presença transformadora. Ora, eu vou partir do pressuposto que nós vamos falar de igreja, de ser cristão, da nossa missão. E nós não podemos negar a extensão da presença da igreja no Brasil. A extensão é muito grande. Tá? Nós podemos dizer aí que tem capital já aí se aproximando de 40% de evangélicos. A extensão é muito grande. Ou seja, a presença é muito grande. Nosso problema não é de presença. Na realidade, essa história de presença pode até assustar. Uma vez eu cheguei em casa, cansado, né, e estava tão cansado que eu peguei estava vindo do meu trabalho e coloquei o meu paletó em cima de um negócio. Aliás, eu não coloquei o meu paletó ainda, porque eu contei o fim da história. O ponto é que eu acordei à noite, né, naquele vontade de não ir do banheiro, quando eu vejo, cara, um monstro dentro do quarto. A presença real do maligno, entendeu? A própria presença, eu digo, é a presença, é o Benedito que está aqui, né? O Benedito é o nome que a gente usa lá no Nordeste. Cara, tá vendo? Eu já estou começando a causar problemas aqui semânticos, né? Então, quando eu olho para aquele troço, eu dou um grito. Ai! Quando acende a luz, era o cabide de roupa, que eu tinha colocado o paletó em cima, mas eu não lembrava. Então, a presença do negócio estava ali, né? Aquele negócio estava presente ali. Mas ela não causava em mim tranquilidade, pelo contrário, causava medo. E eu acho que a presença da igreja brasileira está começando a causar medo. Em alguns sentidos, em algumas circunstâncias. É por isso que adjetivaram o meu tema, né? É uma presença que é transformadora. E eu fico pensando, eu disse, cara, eu tenho que ter um texto, né? Eu tenho que ter um texto. Eu estou pregando aqui, eu tenho que ter um texto, né?
Aí eu escolhi Colossenses capítulo 1, verso 15. E eu queria que vocês lessem comigo, porque eu entendo que aqui tem coisas que a gente ainda não desvendou. E eu vou desafiar vocês a gente desvendar hoje. Vamos lá. Colossenses capítulo 1, verso 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que habitasse nele toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo, o que, meus irmãos e irmãs? Todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Olha só, o que é que eu tenho pensado ultimamente? Isso aqui é fruto de... Estou conversando com meus amigos aqui, não estou dando palestra. Eu tenho pensado sobre alguns problemas que assolam a questão da presença da igreja no Brasil. Uma delas é um extremo pragmatismo acrítico, ou seja, tem muita gente querendo fazer coisas, estão fazendo coisas, então, aí, mas é acrítico, ou seja, não há uma fundamentação, e aí o cara acaba se perdendo e validando o que ele crê a partir do que ele faz, e não o contrário. E por outro lado, tem muita gente vivendo uma certa, me permitam o termo, eu acho que não vai ser palavrão não, uma certa orgasmia intelectual. Então a galera está lá, senta e conversa. Passou, chefe, essa? Vai cortar não, né? Porque esse não é palavrão, é um termo científico. Então, nós temos esses dois grupos. A galera do pragmatismo, estamos fazendo, tá legal, vamos lá, justiça social, e pá, e vamos, e liberação, e libertação, e tal, e tal. E nós temos uma galera mesmo que fica ali nas confabulações, né? Pensando demais. Você olha, chega a sair fumaça da cabeça dos caras, de tanto eles pensarem. E eu estava observando, por exemplo, que as primeiras gerações de grandes pensadores, nós temos grandes aqui, falaram para vocês, homens como Valdir, homens como Goldhin, que vai falar, e tantos outros caras como essa nova juventude, o Jonas, e tanta gente boa, né? Quando a gente olha para alguns movimentos que eclodem exatamente na igreja, eu diria, ocidental, no século XX, todos esses que eu vou falar começaram no século XX, todos. Primeiro, um sociólogo, um pensador, missiólogo americano, Donald McGavran, ele vai entender porque que algumas igrejas na Índia crescem, outras não, e ele tira uma série de pressupostos ali a partir da sociologia, e o Donald McGavran, ele é o chamado pai do movimento de crescimento de igreja, o Church Growth Movement. E o Church Growth Movement, se você vai analisar os primeiros livros, as primeiras falas, é incrível o pensamento dele. Muita coisa interessante, algumas eu não concordo, mas ele pensou, ele botou a cabeça para pensar. E daí o que acontece? Vem as gerações subsequentes e começam a ver os resultados do que aquele cara pensou, e esses resultados passam então a ser o alvo. Então o que a gente vê nos Estados Unidos? O Church Growth Movement, ele gera uma onda de pragmatismo nos Estados Unidos, que é a história daqueles livros das 10 maneiras, né? 10 maneiras de crescer a igreja e não sei o quê, e a galera vai lá, investe em estacionamento, outro vai dizer, investe em música contemporânea, aí o outro vai dizer, investe em uma coisa mais informal, prepara a equipe, e a galera está lá, ela está validando a crença pelo resultado. Na realidade, validar a crença, eu acho que nem validando, eles estão validando. Eles estão preocupados, realmente estavam preocupados com os resultados. Então, vem uma enxurrada de críticas sobre o movimento de crescimento de igreja, e parte dessas críticas vem exatamente da América Latina, com o movimento da missão integral.
Temos que pensar a realidade da América Latina, a nossa pobreza, os nossos problemas, as nossas situações. E esse nome, ele marcou, gente, muito do meu coração. Não só o nome, mas o pensamento, Lausanne, 74, marcou. Vai ler o texto de Lausanne. É um texto profundamente ortodoxo. Não tem heresia ali, não. Algumas divergências, talvez, de colocação, qual é a primazia, é o evangelismo, é a ação social, e essa discussão só vai acabar quando Jesus voltar. Mas o ponto é que vai passando o tempo, aí vem segundas, terceiras gerações, e tem uma moçada nova agora, no Brasil, na América Latina, querendo fazer coisas legais, mas elas estão começando ao quê? A esquecer aquelas fundamentações que geraram a praxis. Então hoje é tudo em nome da libertação, hoje é tudo em nome, sabe, contra a violência, é tudo em nome disso, daquilo outro, e a gente começa a observar que essas novas gerações, que não pensaram nas mesmas bases daquela turma lá atrás, a gente está vendo algumas coisas esquisitas. E o nome, o termo missão integral, com todo o seu poder histórico, reflexivo, missiológico, vai perdendo com o tempo, está perdendo, não por causa dos primeiros, dos nossos irmãos conservadores, ortodoxos, queriam uma missão realmente completa, mas a gente está vendo muita gente que, eu acho que nem crê que Jesus Cristo salva, falando de missão integral. Ou crê que Jesus salva, mas não salva tão assim, né? Salva marrom-man. Aí vem outros movimentos, por exemplo, já posteriores, anos 80, 90, aliás, anos 90 para 2000, o livro do Christian Schwarz, inaugura a nova época. Não, vamos pensar agora não o crescimento, vamos pensar a saúde, desenvolvimento natural da igreja. Inaugura no Ocidente o momento do pensar a igreja saudável. Aí vem uma nova galera, que vai trazendo um novo discurso, a partir do pensamento de Leslie Newbegin, Bosch, na África do Sul. Aí se juntam alguns caras como Daryl Gooder e outros novos pensadores, Alan Hirsch, e criam a história da igreja missional. Agora está na moda. Eu sou missional. Igreja missional. Aí o cara faz uma tatuagem, sou missional. Bota o brinco, sou missional. Eu, como tenho coragem de fazer tatuagem para ter o brinco, pendurei uma cruz. Será que eu sou tão missional? Então a gente começa, gente, a usar terminologias e entrar em movimentos e moveres que parece que estão desconectados. É o nosso problema. Ora a gente está no rio do pragmatismo, ora a gente fica lá, né, nas eternas discussões teóricas. E esse texto que nós lemos, gente, ele parece ser apenas uma afirmação cristológica. A gente sabe que a igreja de Colossos, e a sua conhecida heresia de Colossos, que não está muito clara, tá? A gente confabula, a gente pega as palavras de Paulo e vai confabular o que é que ele estava ali indo contra. Então há meio que uma tendência de unificar-se em torno do seguinte: não, ali havia um ensino gnóstico, ali havia um ensino de que Jesus não salvava tanto assim, a gente tinha que ter um conhecimento mais místico, mais etéreo, mais elevado, tá? E o gnosticismo valoriza demais a gnose, o conhecer em si, e que o conhecer no gnosticismo estaria relacionado a um crescimento, um desenvolvimento. Mas nós também temos algo do gnosticismo, que é o ascetismo, que não toque nisso, não faça aquilo, as restrições que a gente vê, que Paulo bate em Colossenses, além de problemas judaizantes, como, por exemplo, guardar dias de festa. Então estava ali uma parafernália em Colossos. E Paulo escreve com talvez o hino cristológico mais lindo, e eu não quero ficar na cristologia. Eu sei que todos aqui, ou a grande maioria, acreditam que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é a plenitude de Deus, Ele é a imagem viva do Deus vivo, Ele é Deus, um com o Pai e com o Espírito Santo. Nós temos uma boa cristologia. O meu desafio é olhar para esse texto e ver missiologia. E ver um ensino aqui, por exemplo, em que está o que eu chamaria do tripé calvinista caiperiano.
Gostaram, né, mano? Eu sou batista, viu, irmão? Eu sou um ser em extinção, um batista reformado. Então, olha para mim. Nós temos aqui nesse texto claramente o tripé: criação, queda e redenção e restauração, está claro. Talvez você nunca tenha olhado para o texto de Colossenses com a perspectiva missiológica e ao mesmo tempo escatológica. Por que eu estou falando isso? O Guilherme de Carvalho escreveu um texto legal, gerou uma certa polêmica, mas depois eu consegui juntar os dois e eles fizeram as pazes. O Jorge Barro e o Guilherme. Mas ele escreveu um texto lá atrás, esqueci o nome do livro, um artigo muito interessante, sobre umas encruzilhadas que a gente pode chegar. Ele fala de umas encruzilhadas na própria missão integral. Quando você chega, por exemplo, diz assim: vamos fazer isso, a missão integral faz isso, faz isso, faz isso, e esquece que nós somos filhos de 3 grandes tradições teológicas, que de uma certa maneira não conversam. E essas tradições, elas têm interferência direta, por exemplo, na nossa missiologia, na maneira como a gente faz missão. Resumidamente, nós temos 3 grandes tradições que hoje regem o nosso pensamento, quer a gente saiba, quer não. A primeira é o pensamento dos 2 reinos e do direito natural, que é o pensamento de Lutero. O que Lutero dizia? Não, a igreja não tem que se envolver com o mundo enquanto igreja. A igreja não tem que se envolver para melhorar a sociedade enquanto igreja, porque Deus já deu ao reino terreno um ordenamento que ele chamava de direito natural, ou que a gente pode chamar de revelação natural, que a gente pode chamar de a revelação geral de Deus, que ele dá a todo mundo, sobre aquela ideia do certo e do errado e tudo mais. Então o que Lutero dizia? Não, a igreja não tem que se envolver para mudar a sociedade por inteiro, porque Deus já tem um sistema de regência do outro reino dele, o reino temporário. O papel da igreja é somente pregar o evangelho, e que se ela quiser, o evangelho no seguinte, que salva almas, né? E o envolvimento dela com a cidade deve ser não via igreja, mas via o quê? O direito natural que Deus deu a todas as criaturas. Ele acreditava demais nesse direito natural. Agora, isso não é um paradigma apenas luterano, é católico luterano. A ideia de 2 reinos. Então, o cara que pensa os 2 reinos, você falar em transformação, e o meu tema é presença transformadora, e eu creio que muita gente aqui crê em uma transformação integral das coisas, da política, da educação. A gente não está satisfeito com o analfabetismo, não está satisfeito com essas coisas. Aí nós temos uma segunda grande tradição, que estão querendo minimizar agora, ou uma tradição transformacionista, ou transformacionalista, de João Calvino e dos reformados. A ideia é que não há 2 reinos, há um só reino. Isso é muito mais bem articulado em Abraham Kuyper, na Holanda, e o Abraham Kuyper ele vai dizer o seguinte: não, Deus é soberano sobre todas as coisas. Jesus é soberano sobre todas as áreas da vida, não apenas sobre as questões espirituais, as questões da alma. E não é o Jesus Logos, Criador, que vai cuidar das coisas da criação, e o Jesus Redentor, que vai cuidar das questões da salvação. Esse Jesus está totalmente completo na sua posição de Criador, mas também na sua posição de Redentor da criação caída. E Kuyper vai nos dizer o seguinte: existem várias esferas de soberania. Deus é soberano sobre todas essas esferas, e se Deus é soberano sobre todas as esferas, e Jesus está restaurando toda a criação, a igreja tem que se envolver com todas as áreas da vida. Mas olha, isso causa, quando você não tem esse pensamento, isso vai gerar na tua praxis transformadora confusão na tua cabeça. Aí tem uma terceira tradição, que essa é a pior de todas, essa é contra tudo. É a tradição anabatista. Contra a igreja, contra a gente, contra não sei o quê, contra tudo, contra a cultura. Aí eu quero perguntar: o que é que você pensa sobre isso? Isso vai definir o que você faz, por que você faz, como você faz e até onde você vai fazer. Então Paulo nos entrega nesse texto, repito, não apenas uma boa, uma excelente, o mais perfeito hino cristológico, que inclusive há divergência se isso foi escrito por Paulo, ou se Paulo usou de uma inódia, ou de um conjunto de hinos que já eram cantados na igreja primitiva.
Ele teria colocado aqui na sua fala, como se algo comum estivesse ali. Mas o que Paulo está querendo aqui, no final das contas, é dizer que Jesus é suficiente. Amém, irmãos? Ele está querendo dizer que Jesus é suficiente. Ele é o Redentor das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Ele é o Redentor do mundo dos céus e do mundo da terra. E nós não precisamos de mais nada, nós não precisamos de um ensino a mais, um passo a mais, um salto a mais, para que a gente possa entender isso. Quando a gente volta, eu vou chegar lá no fim, eu acho que eu chego, não sei não, talvez. É uma tal de uma boca seca. É uma tal de uma boca seca. Olha só, vamos pensar nessa tríade, vamos pensar nesse tripé calvinista caiperiano, que eu acho que é mais ou menos a vibe do chefe aqui, do pessoal do CTPI. Não, eu estou partindo, porque se ele chama o Goldhin, então isso valida o que eu estou dizendo, porque o Goldhin é um transformacionalista. Eu também. Nesse texto a gente vê claramente a criação, dá para ver o pé da criação, sim ou não? Vamos ler de novo, vamos voltar para o texto. Olha, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te dizer uma coisa muito importante sobre isso que nós estamos vendo. Jesus aqui, na cristologia de Colossenses, nós o vemos também como o fundamento, ao mesmo tempo o veículo e ao mesmo tempo o dono de toda a criação, tá? Ele é central nesse texto e será central na nossa compreensão da presença transformadora. Então a criação está clara, a queda também está clara. Não está tão clara, porque ele não fala em queda. Em contrapartida, Paulo vai dizer assim, por meio dele, para que por meio de Cristo, Deus reconciliasse com ele, reaproximasse dele todas as coisas. Mas que todas as coisas são essas que tem no texto? As celestiais? As espirituais? Não. Em Cristo, Deus estava reconciliando com ele tudo: o céu, a terra, o mar, o ser humano, a criação, os relacionamentos, tudo. O que a gente vê e o que a gente não vê. E aí a gente vai mais adiante, sobre os efeitos dessa queda, que precisou de uma reconciliação. Eu acho que vocês já ouviram falar isso, mas como pregação de conferência é sempre a repetição do que a gente ouviu nos outros, a gente fica juntando as peças, pega as coisas boas, né? E junta. Vocês já devem ter ouvido falar nas 4 dimensões da morte. Quem aqui já ouviu falar nas 4 dimensões da morte? O que é que o pecado produziu de morte? Não foi só morte espiritual não, meu. A morte espiritual acontece quando a gente vê a ruptura do diálogo. Primeira coisa que Deus, aquele Deus que todo dia, na virada do dia, vinha conversar com o primeiro casal, aquilo se quebra em razão da vergonha que o homem sente de estar nu na presença de Deus, certo? Costumo dizer assim, que Deus, na criação inicial, na criação perfeita, tinha happy hour todo dia com o papai. Todo dia. Diálogo, relacionamento pleno. Mas aquilo foi quebrado, morte teológica, sim. Mas na hora que o homem diz que sente medo, nós vemos a palavra medo, que é um problema hoje que assola os gabinetes de psicólogos. As síndromes, as fobias. O medo entra na equação para demonstrar que houve também um dano psíquico, uma morte psíquica. Nós somos doentes. Houve uma terceira morte, uma morte sociológica, na relação do homem com a mulher, mas também na relação do homem com o ser humano. Olha a morte sociológica, dando vazão no homicídio de Caim. Se você quer ver morte social e os primeiros sinais de violência urbana, você vai ler o relato de Lameque, lá na frente em Gênesis, na fundação da primeira cidade. Mas nós também não só tivemos isso, nós vimos gente que começou a ver também
a quebra de um relacionamento perfeito do homem com a criação. Quando Deus diz, agora você vai ter que suar para tirar o seu alimento, a terra vai dar espinhos e abrolhos. Paulo vai testificar dessa morte, quando ele fala aos Romanos no capítulo 8, que a natureza está gemendo ainda, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Então nós percebemos 4 mortes que o pecado produziu: a morte teológica, a morte psicológica, a morte sociológica e a morte ecológica, a nossa relação com a natureza. É por isso que tem gente matando jacaré para fazer bolsa de madame. É por isso que ninguém está ligando para tirar o marfim do chifre do elefante. E eu disse uma vez numa pregação, sabe por que o Greenpeace vai lá para o oceano e mostra, fica nu lá, mostrando as coisas lá? Por que o Greenpeace faz isso? O Greenpeace está mostrando a sua nudez, porque a igreja está centrada na sua mudez e na sua surdez. A criação. Ora, eu estou falando de presença transformadora, eu estou olhando para esse texto onde Jesus Cristo é o centro da criação, o veículo da criação, o destinatário da criação, onde Jesus Cristo aqui é o fundamento e que está reconciliando nele todas as coisas. Se ele está reconciliando tudo no céu e na terra, é porque tudo foi afetado pelo pecado, e se tudo foi afetado pelo pecado, a redenção implica redenção total. Olha só, se a queda teve repercussões multidirecionais, a redenção também terá que ter repercussões multidirecionais. O céu e a terra, não apenas o céu e a terra serão depurados, limpos, em razão do sangue de Jesus. Ao promover a paz, Jesus vem restaurar mais do que tudo isso que eu falei até agora. Ele vem restaurar Shalom, presente na primeira criação. Observe que no texto, nós vamos ler aqui, pessoal, vamos de novo para o texto, que eu gosto de voltar para o texto, porque eu fico meio perdido. Ele vai dizer aqui, pois foi do agrado de Deus que habitasse nele toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo o que, gente? A paz. Procura no teu léxico, analisa as possibilidades dessa palavra, e você vai ver que essa palavra que está ali no grego, ela significa não só paz, mas significa prosperidade. Não a da teologia da prosperidade. Significa bem-estar, significa em um certo sentido shalom, a shalom que existia na criação. Deus veio resgatar em Cristo a perfeita harmonia nas relações do homem com Deus, do homem consigo, do homem com o próximo e do homem com a criação. Nós observamos então, gente, que a presença transformadora de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele vai muito mais além do que o que a gente possa estar refletindo nas nossas igrejas, nos nossos ministérios. Mas o ponto é o seguinte: eu não quero aqui que você seja um aderente da visão calvinista caiperiana de criação, queda e redenção. Talvez você opte por entender que não, há 2 reinos e aí eu estou com Lutero. Ou você pode ser um anabatista, aquele cara chato, que não gosta de ouvir nada de cultura, que não quer saber nada de negócio de meio ambiente, negócio de educação, e vai dizer, eu quero alma, 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 eu sou alma, 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 e longe de todo mundo. De preferência, alguns anabatistas defendem até que um cristão não pode trabalhar para o governo. Então eu estou frito e sou batista. Você tem que entender o que você pensa no seu sistema, teologia, missiologia. Isso vai te ajudar a não entrar em crise, isso vai te ajudar a realmente definir o que é que você vai fazer a partir de hoje com a sua missão e com a presença transformadora do seu ministério, onde quer que você esteja. Então, partindo do pressuposto aqui, que criação, queda e redenção envolve um todo da criação, algo multidimensional, eu tenho que crer que o sangue de Jesus está a resgatar todas as coisas.
não apenas as almas do novo povo, da nova comunidade de Deus, da igreja. Aí eu comecei a pensar algumas coisas aqui, comecei a confabular algumas coisas, tá? Comecei a pensar o seguinte: como que nós podemos então pensar numa presença transformadora da sociedade? Eu estou falando transformadora da sociedade. Influenciar a educação, influenciar, sabe, um diálogo maior com a cultura, influenciar a política, influenciar o que está aí ao nosso redor. E que a gente é parte disso, é ou não é, brother? Quando a gente sai daqui, a gente não é parte disso, de carga tributária, de elevação de preço, de inflação, de corrupção, de problemas de educação. Nós somos parte disso, mas às vezes a gente faz de conta que não, e acha que esse mundo aí fora, entendeu, por ser passageiro, vai ser totalmente destruído, Deus vai fazer um totalmente outro, usando aqui uma terminologia bartiana. Então deixa esse mundo se acabar mesmo, deixa essa porcaria. Deixa eu vivendo aqui, eu me escondo na igreja, vou para o CTPI, frio minha cabeça lá, compro um livro, tiro umas fotos. O que é que eu falei aqui sobre como nós exercermos uma presença transformadora? Primeiro, há só um reino de Deus e não dois. É o que esse texto me diz. Tanto o mundo imaterial e o mundo material, tanto o céu quanto a terra pertencem ao Senhor. O gnosticismo que ainda está entranhado em nós, que diz que tudo que é matéria é ruim, é mal. Nós internalizamos isso, a ideia de que materialidade é necessariamente mundanidade. Mundo não é a matéria, o mundo não é a dimensão criada, o mundo não é a terra, o mundo é um conjunto de valores que afeta a terra e afeta o céu. Se os valores do mundo, os valores da iniquidade, do orgulho humano, da prepotência, da autonomia, do deixar Deus fora da equação, não só maculou a criação visível, maculou o céu. Se Jesus está precisando no sangue dele reconciliar também o céu com Deus, é porque mundo não é materialidade, isso é coisa de gnóstico. Por isso que Paulo, que conversa é essa? Não toque naquilo, não pegue naquilo, não faça aquilo, não sei o que lá. Jesus está restaurando todas as coisas. Segundo, o texto está dizendo que ele é o cabeça da igreja. Vamos ler o texto, para você depois dizer que eu não disse, que não estava no texto. Ora, Paulo vai me dizer, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. O que é que eu extraio disso? Se ele é cabeça de um corpo que ele escolheu, se Jesus é o cabeça, ele não teria escolhido um corpo para que não estivesse com ele em missão. Você já pensou sobre esse texto, a implicação desse texto? Se ele é cabeça, eu sou o corpo, por que a cabeça vai para um lugar, o corpo vai para outro? Por que Jesus está transformando o mundo com seu poder e a igreja não está preocupada em transformações? Que eu saiba, corpo que não segue o cabeça é um zumbi, é um morto-vivo. A nossa missão não é diferente da missão de Deus. Porque se a missão de Deus foi dada a Jesus, que é o cabeça, e ele escolheu um corpo, o corpo tem que acompanhar o cabeça onde ele vai, e não obrigar o cabeça a ir aonde a gente quer ir. Pare de chamar Jesus para abençoar seus planos e entrar no ônibus do seu ministério. Entre no ônibus da Missio Dei, entre no ônibus de Jesus, que ele sabe para onde vai e o que vai fazer. É isso que eu chamaria de dimensão apostólica mesmo da igreja. O ministério cristão passou por algumas transformações. Na época dos apóstolos eram apóstolos, não necessariamente com a posição de apóstolo, mas a igreja era apostólica em que sentido? Não apenas porque estudava a doutrina dos apóstolos, mas era um corpo de gente que se via enviada, em movimento, para fora, um movimento centrífugo.
Então todos pensavam o contexto, eram guiados pelo Espírito e entendiam que Deus queria estar fazendo onde eles estavam e procuravam saber. Depois a gente se transformou em sacerdote. A gente vai ter que representar o povo agora diante de Deus, com os sacrifícios. Isso dura durante um tempo inteiro. Durante muito tempo. Aí eu pergunto, será que acabou? O sacerdotalismo, será que acabou? Ou será que vocês, homens e mulheres, meritíssimo, posso fazer uma peçazinha também aqui de teatro? Será que nós não somos os sacerdotes em que fomos transformados ali na época de Constantino, depois, os substitutos, os representantes? Mas isso mudou, graças a Deus, veio a reforma. Os caras foram muito bons. Foram bons demais. E o que a reforma vai fazer? Ele vai transformar o sacerdote em professor. Ele troca a batina pelas vestes talares dos doutores. A igreja da reforma, tão linda, ou melhor, a iniciativa da reforma tão linda, mas a igreja da reforma tocou muito pouco nessa questão do sacerdócio individual de cada cristão. Foi só na teoria. Só na teoria. A eclesiologia na reforma mudou muito pouco. Eu digo que não sou sacerdote, mas eu ajo como um sacerdote. Eu não sou mais ajo como um. Então a gente deixa de ter uma natureza apostólica, passa a ter uma natureza sacerdotal, mística, depois passa a ter uma natureza professoral, até que o iluminismo acaba com tudo. Não acaba. Ele dá o último golpe de misericórdia sobre a liderança da igreja cristã, transforma os seus líderes em profissionais, que para serem aceitos nas universidades em níveis de discussão com os filósofos e tal, eles tinham que ter a sua área específica de aprendizado, e aí a gente cria a profissão de pastor, profissão de teólogo. E vamos deixando para trás aquela herança de que somos um corpo cujo cabeça está se movimentando, porque Jesus não para, e nós não conseguimos nos descolar de certas coisas que estão sendo postas sobre nós. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Aqui não é absolutamente um demérito ao que foi dito pelos meus irmãos. É porque eu disse o seguinte, eu só vim para, assim, gerar um contraponto chato. Eu vou ler um texto aqui, depois vocês vão me dizer de quem é esse texto. Tá bom? Separei aqui, tá bom? Vamos lá. Quem souber não diz. Em primeiro lugar, isso foi escrito no século XVI. Em primeiro lugar, as suas sinagogas deveriam ser queimadas. Em segundo lugar, suas casas também deveriam ser demolidas e arrasadas. Em terceiro, seus livros de oração e talmudes deveriam ser confiscados. Em quarto, os rabinos deveriam ser proibidos de ensinar sob pena de morte. Em quinto lugar, os passaportes e privilégios de viagem deveriam ser absolutamente vetados aos judeus. Em sexto, eles deveriam ser proibidos de praticar agiotagem. Em sétimo, os judeus e judias jovens e fortes deveriam pôr a mão na debulhadeira, no machado, na enxada, na pá, na roca e no fuso para ganhar o seu pão no suor do seu rosto. Resumindo, caros príncipes e nobres, que têm judeus em seus domínios, se este meu conselho não vos serve, encontrai uma solução melhor, para que vós e nós possamos nos ver livres dessa insuportável carga infernal chamada de judeus. Foi por causa do pensamento desse homem que Hitler, em 1938, para celebrar o seu aniversário, destruiu quase todas as sinagogas da Alemanha e matou 38 judeus. Sabe quem disse isso aqui? Martinho Lutero. Eu quis chocar você. Não para destruir o que Lutero fez ou Calvino fez,
Mas o grande problema é que muita gente não consegue ter uma presença transformadora hoje, como participante da Missio Dei, é que está querendo respostas do século XVI e dos reformadores, que eles não precisaram dar, porque não tinham as perguntas para se articular. Vou exemplificar. Se você é reformado, se você é reformada, e está atrás de um compêndio de missiologia nos escritos de Calvino e Lutero, você vai penar, porque não tem. Mas por que não tem, Sérgio? Não tem porque a Europa de Calvino e Lutero já era cristã, pelo menos em tese. Eles viviam o auge do Christendom, ou da cristandade. A reforma protestante, que celebramos 500 anos, ela foi incompleta, e ela foi focalizada quase que totalmente em questões soteriológicas. A tarefa de Calvino, de Lutero e de outros foi afirmar e reafirmar que o ensino católico da salvação pelas obras estava errado. Mas por que eles não têm nada que eu possa buscar lá de missão? Não, tem não. Pode ter aqui ou ali um fragmento de alguma coisa? Não. Plantar igrejas em lugares não alcançados? Plantar igrejas em lugares não alcançados? Reformadores? Eu quero chocá-los para lhes dizer uma coisa. Que se você quiser ter uma presença transformadora, pega todo o peso sobre o qual Jonas falou, o peso do Evangelho da Graça, a salvação pela fé, só Cristo, só a Escritura, só Jesus, só a fé, que essa é a parte inamovível da nossa doutrina de salvação, mas começa a procurar fazer perguntas sobre quais são hoje os desafios para que você seja uma igreja cuja presença será transformadora. E alguns vão dizer para mim, algumas objeções, alguns vão chegar para mim e dizer assim, Sérgio, será que transformar o mundo amplamente, pregando o Evangelho, se infiltrando nas universidades, se infiltrando, não é com salinha não, só não, ali não, é com consciência, é com massa crítica, é com massa cinzenta funcionando. Para que isso aconteça, a gente tem algumas coisas, eu quero dizer para você. A primeira delas eu já disse, não procure respostas em quem não precisou dá-las. E para de idolatria. Teu Deus é Jesus, não é Calvino nem Lutero. Diz que o novo convertido chegou numa igreja, não chegou numa igreja não, chegou numa faculdade. O cara ele não era novo convertido, ele estava querendo descobrir o que era o cristianismo. Começou a ouvir, aí se matriculou nesses cursos de seminário, e foi para as aulas. Chegou, professor, me diga uma coisa, Calvino foi também canonizado? Como assim? Rapaz, vocês falam demais nesse cabo, viu? Eu contei, eu botei num negócio, eu passei uma semana, vocês falaram 53 vezes em Calvino, em Jesus eu só vi uma, na hora da oração, em nome de Jesus. Já notou que conversa besta? A gente... Cara, são irmãos nossos como nós, tendo as lutas do tempo deles. Sei lá o que é que fez Lutero escrever essa insanidade? A outra. Eu não estou falando das 95 teses, eu estou falando da tese única contra os judeus. Sei lá, o que é que deu na cabeça dele? Ele tomou uma grande. Segundo, como eu disse, não faça... Tá já acabando. Não procure respostas em quem não precisou dá-las.
É esse descolamento, é ficar com o pesado e começar a ser leve na adaptação, na encarnação desse peso nas estruturas de vida que nós vivemos hoje na América Latina do século 21. Esse é o seu desafio. Segundo, leve o seu povo para passear. Quem é pastor aqui? Levanta a mão. Quem é pastor e trouxe pelo menos uma pessoa consigo? Levanta a mão. Começou a diminuir. Quem é pastor e trouxe 2 pessoas consigo? Não vale ser pastor nem a mulher, porque isso aí é obrigação. Quem é pastor que trouxe 2 pessoas consigo que não é um pastor ou não é a mulher? Levanta a mão. Tu não vale não, viu, Botelhinho? Que tu trouxe o cabo o pessoal para o teatro aqui. Foi o teu passe que tu ganhou aqui. Por sinal, maravilhoso, hein, gente? Teatro aqui, que bênção. Não sei o que é que vão dizer, né? O ponto. Vai lá, de novo. Pastor que trouxe 2 pessoas, que não é a mulher e um pastor. Levanta a mão. Vixe, não dá nem para contar. A gente está em conferência, vai para a conferência, ouve a mesma coisa, compra os outros livros diferentes, as outras edições, e vai, tira foto. Mas nós somos, gente, nós somos ilhas de saber. Sabe o que eu fiz uma vez lá na igreja? Quando saiu a teologia sistemática do Wayne Grudem, vou dizer isso publicamente aqui, eu tive uma ideia, vou adotar na escola bíblica. Não era aquela do meio, não, manual de doutrinas, nem a outra, entendendo a fé cristã, essas nem existiam ainda. Era grossona, o tarugão, meu amigo, o grosso, o guarda-porta, entendeu? O quebra-dedo, aquele, dessa grossura. Nós vendemos tanta teologia sistemática que quando o Wayne Grudem veio no Brasil pela primeira vez, que ele quis saber assim, eu quero ir na livraria que vendeu mais meus livros. Não teve livraria que vendeu mais seu livro, não. Foi a Cidade Viva, lá em João Pessoa, os paraibanos que compraram a teologia sistemática. Todo mundo comendo caldo grosso. No início, quando eu estava começando os projetos, eu levava as pessoas para passear comigo. Samara, líderes. Pessoas que talvez nunca queiram ir para um seminário, mas que se tornaram os nossos gestores e pensam como nós. Não são apenas paus mandados que a gente pede que ele faça, e ele faz gostando, mas sem saber porque ele está fazendo. Não, eu estou na rua, aí eu estou salvando aqui, eu estou pregando o evangelho, estou no hospital. Mas me diga uma coisa, você sabe por que você está fazendo isso? Você sabe que ligação escatológica está com o que você está fazendo? Você entende o quanto isso tem a ver com a missão de Deus? Rapaz, não sei não, eu só sei que o pastor vai e onde, entendeu? A vaca vai, o boi vai atrás. Leve o seu povo para passear. Quer uma dica? Ano que vem não venha para o CTPI não, mande 3 pessoas da sua igreja. Você sabe demais. Todo mundo obeso aqui, e agora é uma obesidade missional. Mas vamos lá, terceira coisa. Liberte os membros da sua igreja da escravidão, da dependência e busque capacitá-los a entender o papel deles em todas as esferas da vida como testemunhas de Jesus e em missão com Deus. Para isso você vai ter que mudar o seu perfil. Pastor não foi feito para ser, gente, jogador de campo. Pastor é treinador daqueles que vão para o campo. Abra lá em Efésios, o que é que Paulo vai ensinar? Que Deus deu os dons à igreja, apóstolos, pastores, mestres, para o quê? A edificação do corpo de Cristo, para a obra do ministério. Quem faz a obra é a igreja, não é o pastor. A nossa presença transformadora, ela inclui, gente, uma socialização da teologia, um conhecimento que se expande para além de seminários e conferências. Mas, ao mesmo tempo, ela se expande na perspectiva de que você, a sua presença transformadora na sociedade, tem o tamanho das tuas limitações de tempo e espaço. Quarto, arrisque mais. E não fique só de discurso bonito.
uma crítica de quem está dentro e quem percebe. E aqui eu estou num lugar de gente que faz. Mas é muito comum hoje a gente estar discutindo ação, transformação, missão. Os cabas não fazem nada. Nada. Mostra o teu portfólio, o que é que você está fazendo? Não por quê. O Senhor está em missão com você. Paulo queria que esse texto mudasse as percepções da igreja de Colossos sobre quem Cristo é, e ao mesmo tempo não só ensinando uma cristologia sã, mas ensinando no corpo da ideia de que Cristo é o cabeça da igreja, que esse cabeça está se movendo para restaurar todas as coisas, tirar a igreja do ensimesmamento. Outra coisa, pouco tem se falado sobre isso. Quais são os limites? Até onde a gente deve ir? O que a igreja deve fazer? Por exemplo, nosso modelo lá. A Cidade Viva, ela tem uma escola, uma faculdade, 2 restaurantes e uma fundação. E a gente quer mais coisas, porque a gente quer atingir áreas que nós não conseguiríamos atingir com a igreja CNPJ. E aqui vai uma crítica minha a Abraham Kuyper. Quem sou eu, hein? Kuyper, quando ele desenvolve o seu modelo das esferas de soberania, ele fala que a esfera pística, ou a esfera da pistis, a esfera da fé, estaria circunscrita à igreja enquanto instituição. E que a igreja instituição seria diferente da igreja orgânica. Eu, sinceramente, não vejo, com todo respeito a Abraham Kuyper, eu não vejo base neotestamentária para pensar em uma igreja que é instituição e outra que é orgânica. A instituição, ou a institucionalização da igreja, é, no máximo, para mim, uma luva sociológica necessária com o passar do tempo. Hoje você vai plantar uma igreja, você precisa de um CNPJ? Não precisa? Você precisa declarar imposto de renda, mesmo que você não pague, mesmo que seja isento. Então, o que é que eu tenho tentado dizer para essa galera que quer ter uma presença transformadora? Cara, há lugares que a igreja, enquanto instituição, ela não vai, mas essa instituição, ela é apenas uma ficção jurídica. O que existe mesmo é a igreja de Jesus. É o corpo de Jesus em movimento na terra. Nós estamos em movimento e o rei está voltando. Nós estamos sendo guiados pelo rei, amém, igreja? Nós somos o povo do rei. E como povo do rei, nós temos que andar para onde o rei for. E o que o rei quer que a gente faça. Eu estou desenvolvendo um escrito sobre o que eu tenho chamado de modelo das luvas. Como que a gente pode chegar em lugares outros como igreja, mas não se apresentando como igreja. Eu vou contar um segredo para vocês. Em breve eu estou indo a Guiné-Bissau, porque nós somos desafiados pela Convenção Batista Brasileira a cuidar do trabalho em Bissau. E eu pensei, eu vou fazer o que agora em Bissau? Não conheço ninguém. Já tem missionário, já tem escola. Eu digo, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar a luva da minha profissão e a luva da fundação, vou marcar uma reunião com as autoridades do país e apresentar um projeto educacional a partir do que nós fazemos na Escola Internacional Cidade Viva. E não é que eu consegui. Vou me reunir com o ministro da Educação, o procurador-geral. Eu não vou me reunir com o bispo da cidade, nem com a associação de pastores, porque parece ser essa a única articulação que a gente sabe fazer. Doeu, não doeu? Toma uma aguinha que passa. Use luvas, reinvente-se. O core está com você, o pesado está com você. A carga que não pode ser esquecida, que é exatamente o legado do passado. O problema é que tem muita gente confundindo o legado do passado com os modelos do passado. As respostas que não foram dadas no passado, porque não precisaram ser dadas, que eu estou trazendo para hoje. O legado do passado é esse peso. Que peso é esse? Vamos resumir. Jesus Cristo é o Senhor sobre céu e terra, e o seu sangue restaura todas as áreas da criação. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Esse é o peso do passado. Reinventem-se, corram riscos, não tenham medo, sejam ousados, sejam denunciados nos supremos concílios de suas denominações. E provem que vocês são crentes. Não haverá ressurgência se esse vigor apostólico da igreja primitiva, que depois se transformou em sacerdotalismo, depois em cátedras educacionais na época da Reforma, e depois em profissão depois do Iluminismo, o fervor apostólico tem que começar a tomar conta de você, e a gente tem que ser doido mesmo. Tem que ser maluco, brother e sister. Eu vou encerrar dizendo uma coisa, rapaz, não creio em nada disso. Eu não creio em negócio de transformação. Então eu vou só para pegar para a alma. Então eu vou lhe dar uma outra opção, tá certo? Para você que quer ser anabatista, ou para você que quer ser o modelo dos dois reinos, do direito natural do Lutero, quero dizer só uma coisa para você. Duas razões para você se envolver com o mundo. Mesmo que você não seja esquerda ou direita, duas, eu vou dar só duas. Primeiro, gratidão a Deus por sua salvação gratuita. Se envolva com o perdido, na dimensão do perdido, no nível do intelecto do perdido e no mundo do perdido. Outra coisa, se não, siga então o conselho de Jonathan Edwards. Olhe para cada ser humano como alguém que tem ainda, que de maneira ofuscada, a imagem de Deus. A representação de Deus. Todo ser humano é uma representação ofuscada em razão do pecado, mas ele representa. Imagem e semelhança tem a ver com representar, ser a representação. Deus quis se ver em nós. O pecado destruiu? Não, corrompeu, mas não destruiu. É por isso que o plano de Deus e o sangue de Jesus está a restaurar em nós a imago Dei, a imagem dele, a imagem de Deus. Aí o cara me pergunta, tu é de esquerda ou de direita, Sérgio? Eu digo, não tente me qualificar dentro do espectro político. Porque quando nós vamos à rua de João Pessoa, e que a gente abençoa um cidadão que está na rua, e a gente tira ele da rua, é porque ele é digno e tem a imagem e semelhança do mesmo Deus que me salvou. Quando a gente vai no presídio, um sistema carcerário, sabe, corrupto, muitas vezes verdadeiras pocilgas, e que aquele bandido ali muitas vezes já cumpriu a pena e não tem um advogado para soltar, como nós presenciamos lá nos idos de 2011, 2010, quando entramos, a Cidade Viva entrou na vara de execução penal com advogados voluntários para analisar processo a processo, e descobrimos que em uma população carcerária de 7.000 pessoas na Paraíba, mais de 1.000 estavam presos indevidamente, pois já tinham cumprido a pena. E quando nós vamos lá, não é porque somos comunistas, não vamos lá porque somos de esquerda, nós vamos lá soltar aquele homem depois que ele cumpriu a pena da sociedade, porque ele carrega a imagem e semelhança de Deus, porque ele carrega a imagem do meu Senhor. Quando a gente se envolve com o meio ambiente, com coleta seletiva, com preservação de recursos ambientais, coisa muito pouca falada na igreja do Senhor, igreja a quem Ele deu o cuidado com a terra, o cuidado com a criação. O que é que a gente está fazendo, gente? A gente não está sendo ambientalista do Greenpeace, que tem feito muito melhor do que a igreja. Aliás, as pedras continuarão clamando. Quando nós entendemos que o legado do passado é apenas o core do passado, somente o core. A igreja avançou muito pouco na idade, no século XVI, em eclesiologia, muito pouco em pneumatologia, muito pouco no sacerdócio individual de cada cristão, apenas en passant. Estamos aqui, nós somos o povo desse tempo, nós somos a igreja do Senhor.
Nós temos o core do Senhor. Nós temos que somente Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos que Ele é o Redentor e Criador de todas as coisas. E que nós somos o corpo do qual Ele é o cabeça. Nós temos isso, não podemos perder isso. Que a palavra de Deus é única, é exclusiva, é imutável, é perfeita em tudo que diz. É esse core, é esse legado do passado que nós devemos carregar. Mas a missão do presente, nós precisaremos nos reinventar. Nós precisamos ter uma mentalidade apostólica. Nós precisamos, gente, começar a entender: Deus, para onde Tu queres que eu vá? Eu quero Te seguir, eu quero entrar contigo, eu quero correr os riscos, Jesus, que Tu correste, de ser chamado de pecador, beberrão. Nós temos medo de sermos chamados disso. A gente tem medo, a gente quer preservar muito mais a nossa reputação do que fazer a missão que Deus tem para a nossa vida. Cuide da missão, que Deus vai cuidar da sua reputação. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, gente.